Baobá, semente lá da África. Baobá, brota no meu coração. Baobá, aqui também é sua casa. Minha amiga, meu amigo, o Baobá Cultural hoje é rigorosamente poético, porque traz uma pessoa que cuida de poesia, vive poesia, produz poesia. Imagine-se que ela tem 10 livros de poesia. Já foi laureada pela Academia Brasileira de Letras com o prêmio Olavo Bilac. Nada menos do que isso. E vive do Rio de Janeiro, a sua cidade, mas tem laços norte-riograndenses. Imagine que ela tem o privilégio de ser sobrinha-neta de um dos maiores poetas deste estado e que participou da Semana de Arte Moderna indiretamente, foi reconhecido pelo pessoal da Semana como um grande poeta nacional. E realmente continua a sua poesia fantástica. Ele que era um saudosista, mas ao mesmo tempo um homem de saber dizer como ninguém. Como era saudosista, ele começa a dizer: a luz elétrica do meu tempo vinha com a lua cheia. E ele fala dos que morreram cantando todo o poema fantástico da sua vida, estudado por Veríssimo de Mello como ninguém. Era amigo pessoal de Câmara Cascudo, que fez a ligação com Mário de Andrade, com quem Cascudo tinha amizade e se correspondeu durante mais de 20 anos. Havia um encantamento pela poesia inovadora, criativa, inteligente de Jorge Fernandes. E aqui está uma sobrinha-neta que herdou a poesia e vive poesia. Geralmente, poetas, eu me incluo atrevidamente no meio dos poetas, mas que tem outros livros. Publica sobre N assuntos. Ela focou em poesia e faz poesia. Está aqui conosco Ana Maria Fernandes, uma norte-riograndense honorária, que acaba de lançar um livro interessantíssimo aqui no Núcleo de Arte e Cultura da Universidade Federal. E aí, inclusive, com uma coisa que era bem do gosto potiguar antigo, sarau. O sarau poético que deve ser relembrado e a cada minuto. Ana Maria, bem-vinda entre nós. Eu que tenho a grande honra de estar aqui. Estou muito feliz de estar em Natal novamente, a terra dos meus pais, dos meus parentes, e eu aqui me sinto em casa. E já conheci a Rua Jorge Fernandes, o Colégio Jorge Fernandes, que eu ainda não tinha visto. Já me levaram para ver, adorei essa homenagem que estão fazendo ao meu tio. Ele é admirável e é um encanto do Rio Grande do Norte. Você teve com Câmara Cascudo aqui. Tive a felicidade de encontrá-lo lúcido, e ele se emocionou muito, segurou nas minhas mãos, chorando, e disse: você é o roseral, desse roseral da família, você é um das rosas. Eu era muito amigo do seu tio Jorge Fernandes, e você está aqui, está me relembrando tudo que eu vivi com ele, e eu estou muito feliz de você estar aqui. Eu também fiquei muito emocionada, porque ele é um grande escritor, um grande folclorista, né? Pesquisador. Como foi o prêmio da Academia Brasileira de Letras? Foi uma coisa inusitada na minha vida. Eu me inscrevi sem contar a ninguém, tinha 20 e poucos anos, ainda não tinha faculdade. Você era casada com um norte-riograndense, né? Também, casada. De Correnov. Nadir. Nadir Rodrigues. Né? Isso, era casada com ele e estava numa festa de casamento, uma recepção de um primo, quando ele chegou. Aí ele chegou chateado, porque eu tinha me inscrito num concurso sem contar nada a ele.
Para ele foi uma surpresa. E o embaixador Oswaldo Rico telefonou lá para casa, na nossa casa, e perguntou, aí é a residência da poetisa Ana Maria Fernandes. Ele tomou um susto de poetisa Ana Maria Fernandes. Aí ele disse, quem é que quer falar com ela? O embaixador Oswaldo Rico. Eu quero saber se posso mandar aí um telegrama comunicando que ela ganhou o prêmio Olavo Bilac. Ela ganhou um prêmio, ganhou. E aqui ele foi se encontrar comigo na recepção do casamento do meu primo. Chegando lá, em vez de me abraçar, feliz, ele brigou comigo, porque eu tinha me inscrito sem contar nada a ele. Era o poderio do machismo, né? Pois é. O machão de Curra Nova que continuava nele. Aí minha família começou a ver aquela discussão entre mim e ele, e numa festa, eu disse, mas o que está havendo aí? Meu tio perguntou. Eu disse, eu ganhei um prêmio, estou tão feliz, mas não posso, porque ele está achando ruim, porque eu não contei para ele. Ele disse, mas o que é isso? Acaba com isso, vamos brindar, agora é um brinde geral. Olha, foi lá para frente e disse, minha sobrinha acabou de ganhar um prêmio na Academia Brasileira de Letras de poesia. Aí todo mundo deu parabéns e tudo, e aquilo passou, né? Tudo bem. Mas eu escrevia de madrugada como até hoje. Só escrevo 2, 3 horas da manhã. Gosto de levantar, às vezes durmo até antes. E ele se encontrava comigo no escritório e dizia, você é uma louca. Que história é essa? Estou te procurando pela casa toda, enquanto você é aqui. Digo, mas eu estou lendo, ou eu lia um livro, ou eu estava inspirada, escrevi uma poesia. Ele impedia isso, dizia que eu não ia acordar cedo para cuidar da casa, das filhas, que eu tive 2 filhas com ele. E assim foi até que nós fomos morar em Brasília, ele foi assumir um cargo lá no governo do Geisel, e eu fui convidada num almoço pelo pessoal do Correio Brasiliense para ser colunista de lá, ter uma crônica assinada por mim. Eu digo, eu aceito, fiquei toda feliz, porque eu estava querendo fazer vestibular para jornalismo, ainda não tinha faculdade nessa época, eu estudei depois. E aceitei, e tive 3 anos, e foi assim, por causa dessa situação de eu estar trabalhando e ter feito vestibular, passei em primeiro lugar, meu retrato saiu no jornal. Ele ficou com muito ciúme, brigou muito, e nós então nos desentendemos. Eu digo, eu quero trabalhar fora, eu quero estudar, continuar publicando meus livros. Ele era contra tudo isso, só queria que eu fosse esposa e mãe. Então, nós nos separamos. Não podia dar certo, né? Com esse machismo dominando em você, poética, olhando para o mundo, vendo o mundo diferente e querendo exercer a poesia. Ser contra a poesia é uma coisa feia. Eu nunca imaginei que Nadir fosse contra a poesia, mas ficou provado. Não, ele não era contra a poesia. Era só... contra a sua participação. Exatamente. Eu estou brincando, você era poesia... Ele não era contra a poesia, não. Ele é um homem muito erudito e ele lia muito, mas acontece, não vou desfazer dele, não. Ele é muito inteligente e capaz. Não, conheço bem, conheci bem. Ele achava que eu queria também competir com ele. E eu não tinha essa intenção, de maneira nenhuma. Eu queria me realizar como um ser humano. Mas como foi a outorga do prêmio? Eu participei da alegria. Nossa. Antigamente, porque agora eles acabaram com esse prêmio. Depois que Ferreira Goulart tomou posse, que eu até fui à posse de Ferreira Goulart, eu gostava muito da poesia dele, ele conseguiu terminar com o prêmio Olavo Bilac, que era um prêmio muito importante na época, inclusive. Mas era uma solenidade linda. Vilma Guimarães Rosa também ganhou um prêmio lá. E eu, como era uma ilustre desconhecida ainda no meio acadêmico, hoje, graças a Deus, até que nem sou muito. Eu sou mais conhecida. Então, quem é aquela moça? Concorri com Oliveira Litentos, não sei se o senhor conhece.
Professor Oliveira de Trento tinha livros publicados, era um professor na época. E eu, naquela época, só tinha um livro publicado e ainda não tinha, eu tinha 20 e poucos anos, ainda não tinha entrado por uma faculdade. Então, ganhar um prêmio Olavo Bilac era uma grande responsabilidade. Daí por diante é que eu levei a sério a poesia mesmo. Mas adorei, foi uma coisa muito, talvez positiva na minha vida, né? Fez com que eu caminhasse para o que eu sou hoje. Eu me considero e sou muito orgulhosa de ser poeta. Muito bom. A solenidade mesmo, como é que foi? Foi no salão oficial lá de festas e teve a presença de todos os acadêmicos, foi filmado, passou todos os cinemas e foi uma coisa belíssima, realmente, como se fosse uma posse. Você também é conferencista e fez conferência sobre Ferreira Goulart, né? Fiz sobre Ferreira Goulart, o centenário de Dorival Caymmi, Hilda Richard, e eu fiz muitas Onde palestras. fazia? Na Academia Nacional de Letras e Artes, onde eu sou diretora, e na UBIO, quando eu fui diretora também de comunicação, em 2013 a 2015, e fiz várias, essa do Ferreira Goulart, fui convidada para fazer em vários locais, porque gostaram muito e ele, inclusive, esteve presente em uma delas. Gostaram pelo seguinte, porque eu tinha coisas interessantes para contar da vida dele que as pessoas não conheciam. Fagundes de Menezes, meu primo, quando eu ia casar... É uma grande figura humana, da nossa academia e meu amigo pessoal. Eu fui criada no meio de Fagundes de Menezes e Homero Homem, porque eles moravam no mesmo prédio que eu. Então, meu pai me apresentou, olha, minha filha está escrevendo poesia e está precisando de uma orientação. E eles me deram, realmente, bons, porque eu estava nessa época lendo J.G. de Araújo Jorge. Aí, Homero Homem, isso não é leitura. Você tem que ler Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, e assim por diante. E foi o que eu fiz, né? Fui ler, me instruir mais e gostei bastante e até hoje, para mim, um dos maiores poetas brasileiros é o Carlos Drummond de Andrade, para dar minha preferência. Né? Pois é. E aí Homero, que era meu amigo... Eu contei só um episódio da palestra que eu fiz sobre Ferreira Goulart, é que quando eu fui casar, o Ferreira Goulart estava foragido e escondido no Rio. E Fagundes de Menezes então disse, Ana Maria, já que você gosta tanto de Ferreira Goulart, que eu gostava da poesia dele, né? Eu vou te dar o endereço dele, não conte para ninguém, para você deixar o convite do seu casamento lá. Aí eu digo, tudo bem, eu quero. Era em Ipanema, no Bar 20. E eu fui com a minha mãe. Cheguei lá, perguntei ao porteiro, aqui mora o Ferreira Goulart? O porteiro já estava avisado, para não dar nenhuma informação. Disse, quem é que quer? Não, esse senhor, não sei, não mora aqui não. Eu digo, mora assim, no quarto andar. O senhor quer deixar eu subir? Não pode subir não. Eu vou ver se realmente existe esse senhor aqui e eu falo com a senhora, pode esperar lá na calçada? Nem na portaria ele quis que eu ficasse. Eu fui para a calçada com a minha mãe esperar, aguardar. Daqui a uns 5, 10 minutos que eu vejo uma pessoa pulando a marquise do prédio e para a rua e saindo disparada. Aí eu digo, meu Deus, o que é aquilo? Era ele, com medo que eu fosse alguma disfarçada, alguma pessoa ligada à polícia e estivesse ali para ele cair nessa armadilha e ele ser preso. Coisa então, que coisa cruel. Exato. Então foi uma coisa assim inusitada. E nós ríamos depois muito com essa história, né? E um belo poeta, que poeta fantástico. Pois né? mas sofreu muita perseguição, né? A vida dele. Mas tudo bem. E sem razão nenhuma, porque a poesia dele não ia modificar nem fazer nenhuma revolução. Nada de negativo. jeito nenhum, de maneira nenhuma.
Mas achavam, na época da Revolução, tinham figuras que eram muito visadas. Então ele era um deles. Qualquer coisinha que ele fizesse ou fosse ligado àquele jornal Pasquim, todos eles eram meio perseguidos, né? Giraldo. Então, é isso aí. Mas muito boa a história. Eu Diga tenho... uma coisa, de Homero. Homero era uma figura um grande deliciosa. Amigo. Era um querido, Homero Homem. Ele era um querido. Os filhos dele ainda vivem lá no Rio. Ele me levou para um encontro que eles tinham no sábado, o Sabadori. Exatamente. E ele participava com grandes poetas, inclusive Drummond. Comparecia uma vez ou outra, mas figuras extraordinárias lá, só top. E Homero, às vezes, fazia ata em poesia. Homero era um grande também poeta, muito. Agora é injustiçado, né? Porque quase não é lembrado, quase não é falado. O Cabra das Rocas dele continua sendo publicado, inclusive na Itália, né? Pois é. Saiu um livro interessante. Mas no Brasil mesmo ele não é conhecido. Não deram o valor que ele tinha. Não, de jeito nenhum. Há até uma safadeza contra ele, que era de um crítico literário, Agripino Grieco. Perguntaram a Agripino não gostava dele por qualquer razão, e perguntaram, você conhece a poesia de Homero Homem? Ele disse, eu sei que ele não é uma coisa nem outra. Isso era a coisa que se feita da maldade humana, sem limite. Um grande poeta brasileiro, injustiçado, também acho com um que crítico dessa qualidade. É verdade. Também Fagundes de Menezes, que presidiu a academia. A União Brasileira de Escritores. Ganhou o segundo lugar no Poema Nacional, num concurso nacional. Na União Brasileira de Escritores. Na União Brasileira de Escritores. E sempre tive eu participo aqui localmente da academia, que é da UBE, e geralmente gente muito boa. Lá Há sim, momentos verdade. especiais. Fagundes foi da nossa academia, é uma figura notável. Notável. Eu gostava também muito dele, muito. Eu sou Alguma ligada coisa, até alguma hoje. lembrança especial de Homero com você? Homero frequentava muito a minha casa, eu a dele, e quando ele participava de qualquer, digamos assim, entrevista, ele me chamava. Às vezes era entrevista no Jornal do Brasil, era para a TVE, lá no Rio, ele era entrevistado, então sempre me chamava porque ele dizia que eu era discípula dele. Então, mas que eu também tinha uma personalidade muito forte. Se ele, no prefácio de um livro meu, ele fala sobre isso, que ele mandava dizer, modifique isso aqui assim. Eu digo, tá, tudo bem, mas aí eu ia para lá e não modificava, continuava o que eu achava que devia ser. Então ele disse que a minha personalidade já era muito definida, muito forte. Pois é. Um detalhe, você participa de saraus. Um poema seu aqui para os nossos telespectadores. Eu gosto, quando eu falo sobre Natal, e eu gosto de falar um poema que tem nesse meu segundo livro, que foi premiado pela Academia Brasileira de Letras, que diz assim: de um rebanho marinheiro, sou forte cria do sul, mas aqui fica o primeiro país dos meus ancestrais. Sou sumo dos teus cajueiros, seiva de mormaço e de brisa, que me fixa e enraiza aos pés dos seus coqueirais, em redes de embalar, inteia família inteira. Ai, Natal, terra primeira, ciranda de sol e mar. Que maravilha de poema. Tu está vendo que está certo este programa em trazer Ana Maria Fernandes para a terra que ela se sente participante, se sente em casa aqui e faz muito bem, porque a casa recebe uma grande poetisa. Eu amo Natal. É uma maravilha. Eu tenho uma frase que ficou famosa porque colocaram o Denito colocou na via costeira sobre
que ele dizia, nesta cidade todo dia é dia de Natal. Que lindo Então isso. o povo é alegre, contente, comunicativo, porque afinal de contas é dia de Natal, Lógico. não é? E o sol nasceu aqui também. O sol nasce primeiro por aqui, maravilha. depois é que pode se espraiar por aí. Exatamente. Mas muito bom. Outro poema seu? Posso até dizer, um inédito que eu escrevi no lançamento do meu livro, lá num local cultural novo, no bairro Leblon, Verso, Café Cultural. E como era meu aniversário também, Sim. além do lançamento do meu livro, e eu organizei um sarau também muito concorrido, eu escrevi na madrugada, como sempre na madrugada, esse poema, Anoitecendo. Eu estou anoitecendo. Já vivi muitos solstícios. De verão, os dias longos. Do inverno, as noites intermináveis. Já estive do lado de lá do Equador. Cometi quase todos os pecados. Fui musa do Leblon. Desde cedo a poesia me resgatou, me reinventou. Faz leve o meu passar dos anos. Não diz o que o poeta não tem idade, nem prazo de validade. Um dia, o que é inevitável, irão jogar minhas cinzas no mar, misturada às águas, desaparecerei. Com as minhas mágoas, as minhas tristezas e alegrias também, deixando no ar o fragmento dos meus versos, assim como um lindo e indecifrável pôr do sol. Que maravilha, maravilha, muito bom. Você lançou aqui este livro. Foi. Um pouco sobre ele. Esse livro, todo mundo acha engraçado o título. Aí um amigo meu diz, é genial, por que você, sanidade poética, atestado de sanidade poética firmado em cartório. Pô, já diziam que eu era louca e eu estou aqui, nunca me internei. Então, a sanidade poética está aí provada. Continuo escrevendo poesia, continuo no meio que todo mundo de louco e de poeta tem um pouco, né? Tá certo, tá certo. Mas, Ana, você também é jornalista, por gostar, mas exerceu também a advocacia. Você foi Fui, advogada. eu trabalhei no jurídico da Light durante quase 10 anos. E foi até um ex-deputado, Lina Ribeiro, que era o meu chefe lá. Uhum. E eu trabalhei na área penal. E gosto. Se bem que no Brasil isso não está muito levado a sério, né? Só o Rio de Janeiro, onde eu moro, tem 7 a 8 governadores respondendo a processo e foram até presos, como o Garotinho, nem preciso citar outros, o Sérgio Cabral também, que é uma vergonha para o pai dele. O pai dele foi paraninfo da minha turma de faculdade. Eu gostava muito do Sérgio Cabral, pai, porque o filho, meu Deus. Então está uma vergonha, realmente é triste. A política no Rio de Janeiro está difícil da gente conseguir votar em alguém, né? Confiar em alguém. É difícil votar, né? É difícil. Numa época dessa é difícil votar. Não sei se aqui em Natal é o mesmo problema, mas lá no Rio é muito grande realmente. A situação lá não é fácil, não. Aqui dá para se votar, pelo menos para votar no menos ruim. Ah, Pra não sim, dizer é o o que a melhor. gente, pretende, votar no menos ruim. Os candidatos merecem o apoio popular. Os candidatos da mesma maneira de ver. Mas há sempre um lado negativo. Sempre. E a pessoa pode escolher por esse critério. Eu acho que dá.
Mas é isso aqui a mesmo, de situação qualquer é mais maneira, fácil do que no é Rio. bem melhor do que os candidatos Eu me preocupo muito do que eu com soube política. dos antigos governadores do Rio de Janeiro, que fizeram miséria Terrível. lá. Não é verdade? Terrível. Muita coisa negativa. Minha amiga, uma maravilha a sua presença entre nós. Tá certo. Seja bem-vinda. Considere-se Eu que me sinto honrada de estar aqui ao seu lado, um professor, um grande literato. Você conheceu também Aos Tragédios de Ataíde. Ah, ele era muito meu amigo, meu padrinho. Ele dizia que ele brincava muito comigo, né? Eu até lhe contei que quando eu comecei a estudar direito, ele dizia: Ana Maria, venha cá, você está estudando direito? Direito? Seu perfil não é esse. Você é a típica poeta, jornalista, não tem nada a ver com direito. Eu digo, mas eu vou começar a estudar e estou gostando, inclusive. E estava gostando mesmo, mas realmente a minha vocação é poesia, jornalismo, é isso aí. E eu cheguei a exercer o jornalismo no Correio Brasiliense. Você está dando uma lição de vida a muita gente boa. E é preciso lutar pelos seus ideais. É preciso cantar. É preciso. É preciso contar e cantar. É preciso. Para que os ouvidos das gerações novas percebam e interiorizem a necessidade da valorização da poesia e da mulher. Da mulher. A mulher precisa ser valorizada e respeitada como a banda mais bonita da humanidade. Mais ágil, mais inteligente, a meu ver. Em outras palavras, bem-vinda você ao programa Baobá Cultural, que está sempre pronto para recebê-la. E muito obrigado a você por estar aqui. Eu penso que muita gente precisaria de receber o atestado de sanidade poética. Porque quem não tem sanidade poética não merece a condição humana, não merece estar trabalhando. A sanidade poética não quer dizer que faça poesia, mas quer dizer que é possível conviver com a poesia. E a poesia é a excelência da linguagem, não só da linguagem, mas da linguagem das coisas. Este é o livro que eu indico, que foi lançado. Por favor, leiam este livro. E leiam Ana Maria, para orgulho nosso. Eu trago sempre uma frase para vocês que eu faço para minhas filhas e toda semana tem uma palavra, uma rima para lembrar, mesmo pobre. A de hoje é a seguinte: deve sentir o autor, a matéria-prima da sua obra de arte é o amor. Esta é a matéria-prima com que trabalhamos, com amor. Amor pela poesia, amor pela vida, amor pelo bem-estar dos outros, amor por estar aqui neste antropoceno, numa época de que a Terra está doente, em que as pessoas muitas vezes não se percebem da riqueza que é viver. Fique sempre conosco. Infelizmente o nosso programa tem o limite da televisão, de horário, porque podemos estar aqui por muito tempo com a presença desta poetisa brasileira, meio natalense, natalizada pela vontade. Eu gosto muito da palavra que eu criei, natalizar-se, que é se sentir bem à vontade, alegre, receptiva e pronto para a celebração. Fique sempre conosco com este programa Baobá Cultural da TV Futuro, que estará na TV Futuro todo sábado às 8 horas da manhã, todo domingo ao meio-dia. Divulgue e consiga novos telespectadores para este programa. Baobá, semente lá da África, baobá, brotou no meu coração. Baobá, aqui também é
casa.